Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, eu sou a sua professora de ciências. E o nosso tema da aula de hoje é sobre o ciclo da água. Os nossos objetivos hoje, iremos estudar, será aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água, para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais, relacionando a necessidade de conservação da água e o desperdício doméstico. Então, vamos começar a nossa aula de ciências com um problema. Como eu disse para vocês, uma das etapas do método científico é primeiro observar, depois, a partir de um problema, a gente começar a pensar em hipóteses. Então, qual que é o nosso problema da aula de hoje? A água do nosso planeta vai acabar? Então, qual que é a hipótese que você vai elaborar? Será que você acha que a água do planeta vai acabar? Ou será que você não acha? Aquilo que você pensa, anota do seu caderninho e não esqueça de justificar. Porque quando você justifica o seu pensamento, ajuda você a direcionar se você está no caminho correto ou se tem alguns erros, se você tem que fazer algumas correções, tá ok? Então vamos. Observando essa figura, quais os estados físicos da água existem nessa imagem? Então, quando a gente observa a imagem, o que nos chama muita atenção é as geleiras. Então, a geleira, é água no estado físico sólido. Muito bem. E esse lago, a gente não sabe, na imagem não fica claro. Pode ser um lago, pode ser uma região de mar, mas de qualquer forma nós vamos ter aqui água líquida. E esse céu, esse céu azul, claro, demonstra que existem vários gases, mas um gás que provavelmente vai ter nesse céu é o vapor de água, que é água no estado gasoso. Então, nessa imagem, a gente consegue observar os 3 estados físicos que a água pode ter no nosso planeta. Sólido, nas geleiras, líquido, no lago, no mar, no rio, e gasoso, no ar. Estados físicos da água. Então, nessa representação, a gente também pode observar esses estados físicos que nós identificamos na imagem anterior. Então, a água que sai das torneiras das nossas casas é a água no estado líquido. Os cubos de gelo são a água no estado sólido. A nuvem, a gente tem água no estado gasoso, mas na nuvem a gente também pode ter, gotículas de água líquida. Então, a gente também tem água líquida na nuvem. E quando é uma nuvem muito alta, ela pode ter cristais de gelo. Então, a gente também pode ter água no estado sólido na nuvem. Um detalhe que nos chama a atenção. A água no estado gasoso, o vapor de água, ele é invisível, você não consegue ver. Então, no ar à sua volta tem vapor de água. Na nossa respiração, nós liberamos vapor de água. E você vê na sua respiração essa liberação? Não, porque é invisível. Então, o que a gente observa na nuvem no céu, aquela parte branca que a gente fala assim, nuvem de algodão, essa parte visível da nuvem,
Elas são gotículas de água líquida em suspensão na atmosfera, ok? E a água, ela também pode passar por esse processo de mudança de estado físico. As mudanças de estado físico da água, elas vão acontecer principalmente por causa da mudança de temperatura. Então pensa aqui comigo, eu acabei de tirar da geladeira uma forminha com gelo. Quando a forma de gelo está na minha geladeira, né, e eu tenho gelo, eu vou estar na temperatura de 0 graus. Nessa temperatura de 0 graus, o que vai acontecer? Uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, que se chama fusão. A fusão, então, eu vou ter água líquida. Essa água líquida, ela pode ser transformada em gás pelo processo de vaporização. Só que a gente tem 3 tipos diferentes de vaporização, que depois eu vou explicar com detalhes em cada um deles, né, nas nossas próximas aulas. Mas a vaporização é essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Vamos pensar aqui, se a gente tiver que ferver a água. Se a gente precisar de ferver a água, ela vai passar para o estado de vapor a 100 graus de temperatura. E aí, eu tenho ali a representação de uma nuvem, mas pensa que ela está representando a água no estado gasoso. Então, essa água no estado gasoso, quando ela resfria, ela passa por uma transformação chamada de condensação, que é a passagem do gasoso para o líquido. Pode ser chamado também de liquefação. Mas eu normalmente uso o termo condensação, mas quem quiser usar liquefação é à vontade, ok? Se a gente resfriar então, essa água líquida, ela pode transformar em gelo. Esse processo é chamado de solidificação. Então, se vocês pensarem nas setas, né, nessa direção, então todos os processos que acontecem nesse sentido são processos que, para acontecer, precisa de aumentar a temperatura. Já nesse sentido da seta, são processos que vão acontecer com a diminuição da temperatura. Ok? Então, existem essas diferenças de sentido. Então, recapitulando, a fusão e a vaporização aumenta a temperatura. E a liquefação e a solidificação são processos que, para acontecer, deve-se diminuir a temperatura. Bom, agora nós vamos fazer o nosso experimento. Quais são os materiais que você pode utilizar? Você pode fazer esse experimento na sua casa, mas sempre com a supervisão de um adulto. A gente precisa de um recipiente transparente. O recipiente que você pode usar pode ser um plástico, não precisa ser vidro, tá? Pode ser uma bacia, pode ser uma vasilha mesmo de cozinha, tá? Um copo, água, corante e papel filme. E a montagem do experimento fica assim. O que a gente vai ver? No recipiente, aqui eu peguei uma vasilha de vidro de casa mesmo, coloquei água da torneira mesmo, com um pouco de corante alimentício vermelho, tá? Aqui.
E dentro eu coloquei um copo vazio. Então, nesse momento, tá? No início do experimento, que eu montei o experimento há 2 dias atrás, o meu copo de dentro estava vazio. Eu trouxe o experimento hoje para a gente observar o que aconteceu nele. Então, vem comigo aqui, ó. Aqui está a mesma vasilha. E o que vocês podem observar nesse experimento aqui? Eu observo que existem algumas gotinhas, sabe? De água, bem aqui internamente, tá? A superfície do filme, do papel filme. E essas gotinhas, repare, elas são gotinhas vermelhas. Então, o que é, na verdade, esse experimento? Ele é um simulador de chuva. Por quê? Porque eu coloquei esse vidro lá em casa, coloquei ao sol para tomar um pouco de sol. E o que eu consegui observar? Que a água, essa água aqui, né, vermelha, né, que foi colorida, ela foi evaporando e as suas gotículas de água foram formando aqui em cima. Como essas gotículas, elas representam nuvens. Elas representam nuvens e aí, quando a água evapora, ela forma essas gotículas, depois essa água condensa e ela retorna de novo. Então, eu consigo ver um ciclo acontecendo dentro da minha vasilha. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Será que o copo está vazio ou não? Olha aqui, tá vendo? As gotículas de água que evaporaram. Bom, agora eu quero saber se o meu copo está cheio ou se o meu copo está vazio. O que vocês acham? Anota aí para mim, para a gente observar. Opa! Até rasguei aqui o meu papel filme, mas tá vendo, ó? Deixa eu mostrar aqui. Tinha gotículas de água aqui, ó, que condensaram em cima, tá? Na minha superfície aqui do papel filme. E o que eu observo? Eu tenho água no meu copo. Essa água que está aqui de dentro do meu copo foi a água que estava nesse recipiente, ela evaporou, encontrou a superfície do papel filme, resfriou, condensou e caiu de novo no meu copo. Então, eu consigo observar o ciclo da chuva num recipiente assim que você pode fazer aí na sua casa. Você consegue observar que a água, ela consegue circular, ela consegue fazer as suas transformações de evaporação e condensação. Então, a água líquida evapora, chega na superfície do papel filme, condensa, aí ela pesa e cai de novo. Grande parte cai nessa parte líquida, mas a que estava próximo aqui ao copo, cai no copo. E com 2 dias, choveu, entre aspas, né, um pouquinho no meu copo. Então, quando a gente consegue ver um experimento desse, a gente pensa que esse aqui pode ser o nosso planeta. E o nosso planeta, né, representado por esse papel filme, tá aqui a nossa atmosfera. Então, o nosso planeta, ele também é um sistema fechado. Então, a água que está aqui dentro do nosso planeta, circulando, ela está no estado gasoso, depois ela passa para o líquido, depois ela passa para o sólido, depois ela volta para o líquido, ela volta para o gasoso, mas ela vai estar sempre dentro do nosso planeta. Então, quando a gente observa o ciclo da água, a gente pensa, a água vai acabar? Como? Ela vai para onde? O planeta é fechado. Tem o ciclo da água, ou ela é vapor, ou ela é líquida, ou ela é gelo. Então, em algum estado físico, essa água vai estar. Não é isso? Então, vamos continuar aqui comigo pensando nessas ideias. Então, conclusão.
O ciclo da água garante que a água circule no meio ambiente constantemente, que é o que a gente viu no nosso experimento. Essa imagem, ela vai representar o nosso experimento, que é a água líquida evapora, acontece a condensação no ar, a condensação forma as gotículas de água líquida da nuvem. Quando essa nuvem ela vai ficando cada vez maior, chega um momento que a massa dela fica muito grande, aí ela pesa e acontece a chuva, que é a precipitação. Mas a condensação não é a chuva, a condensação ela acontece aqui na atmosfera, ok? A precipitação da água, ela vai para o solo e esse processo se repete, tá? O nosso planeta, assim como o experimento, é um sistema fechado. Bom, então, respondendo a nossa pergunta, a água do nosso planeta vai acabar? Não, porque existe o ciclo da água. Mas a água potável, ela pode acabar? Essa é a grande questão. Qual água que é água potável? É água própria para beber. Então, o que está influenciando nessa disponibilidade de água? Primeiro, a maior parte da nossa água ela é salgada. Então, observa aqui, esse azul é a quantidade, a proporção de água salgada que existe no planeta. Olha o tiquinho de água doce que tem. De 2,5% de água doce que a gente tem, a maior parte está gelada. A outra parte forma solo, pântanos e geadas. O que é disponível para a gente utilizar mesmo é 0,3%. Então, a nossa quantidade de água disponível no ambiente, ela é escassa, ela é pouca. Então, se ela é escassa, o que a gente tem que fazer? Primeiro, cuidar da nossa água. Então, o que você pode pensar? A água potável, então, pode acabar? A água potável, sim, porque a poluição ambiental ela aumenta a cada dia que passa. Então, com a degradação ambiental, com a poluição, a água ela está cada vez mais escassa devido à ação humana. Observem vocês aqui nessa imagem que a gente vê um sistema aquático cheio de lixo. Aqui a gente tem uma historinha das crianças na feira. Por exemplo, de que é feito o brinquedo que você comprou? Ah, o meu é de plástico. Acho que vou dar esse carrinho de madeira para minha irmãzinha. Veja que bonita boneca de plástico que eu comprei. Vamos indo, crianças, a feira está acabando. Já eu ainda queria comprar umas coisinhas. Minha mãe diz que quem compra coisas sem necessidade é consumista. Já comprei tudo que precisava, agora estou com sede. Olha lá, um carrinho de água de coco. Por que as pessoas produzem tanto lixo? Nossa, é mesmo. Então quer dizer, no dia a dia as pessoas acabam consumindo muito plástico, muita madeira e não reciclam, né? E tem o hábito de consumir cada vez mais. Então esses hábitos são hábitos importantes da gente repensar e da gente refletir. Por quê? Se a gente não repensar, o que acontece? As atividades humanas, né, estão cada vez influenciando mais o ciclo da água. O lixo, ele vai para onde? Muitas vezes as pessoas jogam lixo na água, o esgoto, né, que é uma poluição, um tipo de poluição da água. Fora que também existem as represas, né? Quando você represa, você alaga alguns tipos de ambientes aquáticos e isso também causa um tipo de impacto. Então, todo esse conjunto de impactos que as atividades humanas fazem pode influenciar
nessa disponibilidade de água e nessa possível escassez que poderemos vivenciar aí nos próximos anos, né? E séculos. Se o homem não repensar a sua utilidade da água e a maneira de tratar essa água, né, de ter água potável e para todos, nós vamos vivenciar aí momentos assim muito difíceis. Bom, essas foram as referências do nosso trabalho. Eu agradeço muito a presença de vocês e na nossa próxima aula a gente continua o nosso assunto. Um abraço e até a próxima.